Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Você que está em casa, que a paz de Cristo invada o seu lar e que você possa, juntamente conosco, participar deste projeto Bereia, que tratará do tema Como Aprender a Pregar. Amém? Antes de nós iniciarmos este projeto, eu gostaria de orar com você, você que está aqui, você que está em casa, para que o Senhor direcione este estudo. Este é um assunto que eu gosto de falar bastante e pretendo finalizar hoje, e talvez, se houver alguma dificuldade no entendimento, na compreensão clara dele, eu pretendo retomá-lo como aprender a pregar 2, se houver a necessidade. Mas antes disso, ore comigo. Pai, no nome de Jesus, queremos te louvar, te agradecer por esta noite, por esta oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, para aprender da tua palavra. Ó Pai, esta é uma noite especial para mim, para o teu povo, para aqueles que nos ouvem, aqueles que estão em casa, porque vamos tratar de um assunto diretamente ligado ao teu reino e que, ó Pai, é uma incumbência da tua igreja estar pregando a tua palavra. E por isso nós vamos tratar deste assunto tão importante. Abençoe aqueles que aqui estão, que estão chegando, aqueles que estão em casa. Ó Pai, que tudo, ó Pai, saia de acordo com aquilo que tu tem preparado para a minha vida e para a vida dos teus filhos. Que a iluminação do teu Espírito Santo esteja sobre nós, sobre os teus filhos, sobre aqueles que estão nos ouvindo desde agora, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e te peço. Amém. Aproveitando, vamos ler uma passagem bíblica que está em 2 Timóteo, capítulo 2, muito importante relacionado a este assunto, que é o alerta de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 2, diz assim, 2 Timóteo 2, 2 diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrige, exorte com toda paciência e doutrina. Amém? Vou ler novamente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. 2 Timóteo 4, verso 2. 2 Timóteo 4, verso 2. Amém? Então vou repetir, irmãos. 2 Timóteo, eu falei primeiro? Irmãos, se eu falei 2, 2, é 4, 2. 2 Timóteo 4, 2, eu vou repetir. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Amém? Você pode assentar. Você que está aqui, você que está nos assistindo, está nos ouvindo. Irmãos, nós vamos tratar de um assunto que eu acredito ser um assunto mais importante dentro da igreja, que é a pregação da palavra de Deus. Nós vamos falar sobre como aprender a pregar. Por que isto é importante? Porque isto vai nos levar a um caminho muito sério e também seguro para, a partir de hoje, daqueles que ministram a palavra, daqueles que têm interesse, os iniciantes, aqueles que querem iniciar na pregação da palavra de Deus, o que precisa observar, reter, aprender, corrigir aqueles que já pregam, e que com certeza vamos nos tornar pregadores da palavra de Deus, de acordo com o que Deus quer. Por que eu vou tratar deste assunto, como aprender a pregar? Porque justamente, irmãos, nós somos da igreja, participamos de uma igreja e gostamos de ministrar, gostamos de pregar. Aqueles que não pregam têm um desejo de pregar, e aqueles que pregam têm o desejo também de pregar cada vez mais, com eficiência, com capacidade, com uma preparação melhor, dentro daquilo que o Senhor tem para nós em sua palavra.
Mas para isso, você vai ouvir muitas verdades hoje. Você que está aqui, você que está em casa, você vai ouvir muitas verdades que precisamos ouvir. Porque se nós não ouvirmos estas verdades, vamos continuar cometendo muitos erros. E a ideia do Projeto Bereia é, principalmente neste assunto, evitar de você cometer determinados erros. Então nós vamos ver que a preparação é mais importante do que você muitas vezes está pregando rapidamente sem uma preparação, porque aí você, sem preparação, você vai cometer muitos erros, e os erros cometidos depois você não consegue voltar atrás. Então esta é a ideia do projeto, de te dar orientações para você que está aqui, você que está em casa, condições de você pregar melhor, continuar pregando, ou aqueles que querem iniciar neste ministério, iniciar com ferramentas importantes. Talvez o assunto não seja esgotado hoje na sua totalidade, porque o assunto requer, em alguns pontos, uma atenção maior, e nós não vamos trabalhar isso esta noite, justamente, ou nesta noite, justamente, porque eu preciso passar todos os pontos relacionados à pregação, os pontos principais. Mas se houver necessidade, retomaremos isso, retornaremos neste ponto, porque eu vejo uma carência muito grande. Por que é importante também, irmãos, aprender a pregar? Você vai ver um homem aí com uma multidão na frente dele, levantando uma Bíblia. É importante aprender a pregar, primeiramente porque Deus deixou a sua palavra escrita para ensinarmos e pregarmos ela. Mas é importante aprender algumas regras, outros assuntos. Eu já falei no projeto Bereia anterior, em 2 projetos atrás. Um foi sobre como interpretar a Bíblia e como memorizar a Bíblia. Por que é importante isso, irmãos? Porque nós não somos místicos, nós não somos pessoas místicas. Primeiramente, Deus deixou a sua palavra para ser entendida, compreendida e pregada. E as pessoas que são místicas, irmãos, elas desprezam a palavra, deixam a palavra de lado e dizem que Deus está tratando com ela e falando com ela, e ela transmite uma mensagem. Irmão, se fosse o plano de Deus operar deste jeito, desta forma, Ele não deixaria a sua palavra escrita para mim, para você. Ou seja, cada um de nós seríamos intérprete de alguma mensagem divina que nós receberíamos dele diretamente e passaríamos para o povo. Mas este não é o projeto de Deus, nunca foi o plano de Deus, porque através desta forma de misticismo, acaba se criando várias doutrinas, várias heresias, muitos pontos que não estão ligados à palavra de Deus, e não é o projeto de Deus isso. Então, para quem prega, você tem que entender que Deus deixou essa missão. Por isso que eu li Paulo exortando a Timóteo, no 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2, Paulo exortando a Timóteo a pregar a palavra a tempo e fora de tempo, para exortar, para corrigir, para trabalhar a mensagem naquela época, que era de suma importância e continua sendo hoje. Para isso eu preciso aprender o que é uma pregação. Na realidade, nós vamos colocar a pregação de forma clara, em termos bíblicos, para a igreja, que nada mais é do que o quê? A comunicação ou transmissão oral de verdades divinas. Por isso que eu uso um microfone, ou muitas vezes sem um microfone também, você faz de forma oral uma mensagem transmitindo verdades divinas, com o fim de persuadir. Persuadir quem? Os ouvintes, aqueles que estão ouvindo, e principalmente aqueles que não são cristãos, as pessoas que precisam conhecer a Deus, conhecer a sua palavra e entender o Evangelho. Então eu sou agora o portador destas verdades. Então agora, com a mensagem, com a pregação, eu vou transmitir, vou fazer a comunicação, que nada mais é que uma comunicação agora oral, falada também. Hoje nós temos até a utilização hoje de alguns instrumentos de audiovisual que nos ajuda muito, mas principalmente a pregação ela é de forma oral, transmitindo verdades divinas com o
fim de persuadir. Então, na realidade, nós já temos aí uma definição e temos também uma responsabilidade muito grande. Nós somos portadores de uma mensagem divina, não somos portadores de conhecimento humano, de filosofias, de ciências, de política, de economia. Tudo isso, irmãos, é daqui da terra. A nossa mensagem é transmitir uma mensagem divina para as pessoas, para os humanos, para as pessoas que precisam ouvir Deus falar com a sua igreja. E para Deus falar com a sua igreja, Ele vai usar a mim e a você no momento certo, na hora certa, da forma que Ele precisa, para que a sua igreja entenda a sua mensagem. Amém, irmãos? Ficou claro isso? Você que está em casa, está ficando claro? Eu sou portador de uma mensagem divina, eu comunico uma mensagem divina para o povo. Por exemplo, nesta definição estão implícitos os seguintes elementos. Primeiro, eu tenho a matéria, tenho o método e o propósito da pregação. Então, eu tenho tudo isso que eu preciso. A matéria, que vai ser a própria palavra de Deus, já nas nossas mãos, escrita. Ela não está, irmãos, de uma outra forma, não está em símbolos, em sinais que eu preciso decodificar agora. Ela está clara, ela está na sua mão, está na minha mão. E para o público mais moderno, ela está num tablet, num celular ou em algum outro tipo de aparelho, mas ela está clara, ela é uma matéria clara para eu utilizar e expor o meu sermão, a minha pregação. Segundo, eu tenho um método, nós vamos aprender alguns métodos hoje. Nós vamos falar sobre esses métodos, porque já passamos por estes métodos no projeto Bereia, há 2 projetos Bereia anteriores, que foi como interpretar a Bíblia, e o outro foi como memorizar a Bíblia. E temos o propósito da pregação. Vamos descobrir qual é o propósito da pregação, irmãos. Você vai ver que é lindo, maravilhoso entender o propósito da pregação, o que Deus quer, o que Deus pretende, utilizando a mim e a você como um instrumento dele nas suas mãos para pregar a sua palavra. Então, resumindo, a pregação é a comunicação ou transmissão oral de verdades divinas com o fim de persuadir pessoas que, principalmente aquelas que não conhecem a palavra de Deus. Por isso eu tenho alguns pontos importantes para você. Por exemplo, a pregação, como que ela tem que ser? A forma que eu tenho que fazer e tenho que transmitir esta palavra, mas eu preciso passar por alguns pontos importantes. Primeiro, a pregação, ela tem que ter base bíblica. Qualquer pregação que não tenha base bíblica não é pregação. Esqueça que já não é mais uma pregação. Ela tem que ter base bíblica. Esse é o ponto primordial de uma pregação. Se alguém ler um texto de um filósofo, de Dostoiévski, de Aristóteles, Sócrates, Platão e aí por diante, e fizer uma mensagem, uma pregação em cima disso, já descarte, porque ela não tem base bíblica. Primeiramente, o primeiro ponto importante relacionado à pregação, que ela tem que ter base bíblica. É por isso que nós temos a Bíblia, irmãos. Se nós temos a Bíblia, Deus já deixou isso para nós. Deus tem uma sabedoria imensa, irmãos, porque Deus pensou em mim e você no século 21, pregando como? Com a sua palavra, porque senão, irmãos, nós vamos ter que pregar com base em quê? Em base em conhecimento humano, em base no que as pessoas falam, os filósofos, os pensadores. E a nossa era é a mais perigosa de todas. A nossa era é a era do pós-modernismo e do relativismo, a qual confunde tudo. Se eu não tenho uma matéria que é a pregação, que é a palavra de Deus para me direcionar, eu vou começar a falar de mim ou dos conhecimentos que nós temos. Primeiramente, ela tem que ter base bíblica. Segundo, tem que ter uma interpretação bíblica correta. Então, eu preciso trabalhar a interpretação bíblica correta. Por isso que o projeto, há 2 projetos atrás, tratou-se só como interpretar a Bíblia. Então, você vai gastar tempo. Você vai descobrir hoje, para ser pregador,
não pode ter preguiça, não pode ficar acomodado, não pode achar que vai chegar, vai pregar, Deus vai movimentar, vai derramar fogo na igreja, vai fazer a igreja pegar fogo, e depois do almoço você vai lá, vai preparar uma mensagem, ou de repente vai chegar no altar e vai falar, fala com a tua igreja, Senhor, e abre a palavra de Deus ali, e quer que Deus fale com o seu povo. Aí Deus permite que você passe um vexame, seja envergonhado, para você e para nós aprendermos a sairmos de uma zona de conforto e estudar a sua palavra, dedicar a sua palavra. E um ponto é a interpretação bíblica correta. Para fazer uma interpretação bíblica correta, você precisa ter vários conhecimentos, e um deles é o conhecimento da hermenêutica, que é a arte de interpretar a Bíblia. Você precisa conhecer. Todo pregador, todo pastor, todo líder de igreja, todos aqueles líderes de congregações, líderes de ministérios, precisa saber como interpretar a Bíblia, irmãos, para você não falar coisa que a Bíblia não está dizendo. Amém? Terceiro, tem que estar ligado a uma questão contemporânea. Então a pregação bíblica tem que levar em conta a questão dos nossos dias. O que nós estamos vivendo? O que nós estamos passando? Quais as dificuldades? Quais são os grandes problemas hoje enfrentados pelas pessoas, as suas dificuldades? Então eu levo em conta o que nós chamamos da era contemporânea, tá? Então eu levo a questão da contemporaneidade. Quarto, uma aplicação prática. Depois de você usar a Bíblia, a base bíblica, uma interpretação, levar em conta os tempos modernos, o que está sendo feito, o passado, como que está a situação hoje, eu vou fazer uma aplicação prática às necessidades das pessoas para aquele momento, de acordo com o que a palavra de Deus quer transmitir àquelas pessoas, não dando um significado meu, mas fazendo uma aplicação conforme a sua palavra. Quinto, nós temos aí o Espírito Santo, irmãos. A pregação tem que levar em conta o direcionamento que o Espírito Santo quer dar e aquilo que ele quer falar à sua igreja, ao seu povo, às pessoas. Então eu preciso estar sensível à voz do Espírito Santo, e só está sensível à voz do Espírito Santo aquele que busca, que ora, que consagra, que jejua, que é cheio do Espírito Santo, que não fala do seu coração, mas ouve a voz do Espírito. Eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo para trazer uma mensagem direcionada à igreja, porque o Espírito Santo sabe a necessidade da igreja, a necessidade do seu povo, aquilo que o seu povo precisa ouvir. Justamente por quê? Porque num contexto contemporâneo, nós estamos tendo muitas dificuldades. De repente o Espírito Santo quer tratar daquele assunto, naquele momento, naquele dia, naquela hora, justamente para desfazer todo o sofisma e todo o pensamento contrário, que muitas vezes está contrariando a palavra de Deus. Então é muito importante aí a presença do Espírito Santo. Então toda a pregação passa, primeiramente, tem que ter base bíblica, interpretação bíblica correta, tem que estar ligado aos nossos tempos, a questão contemporânea, tem que ter uma aplicação prática e tem que ser direcionada pelo Espírito Santo. Nunca permita trazer uma palavra para a igreja, uma mensagem que não seja direcionado pelo Espírito Santo, porque senão você estará falando daquilo que seu coração quer falar à igreja, e Deus não tem pacto com isso, Deus não coaduna com isso, Deus não aceita isso. O seu povo é a menina dos seus olhos. Então quando eu pego no microfone, quando eu estou diante de um público, eu tenho que levar em conta que eu estou na frente da imagem e semelhança de Deus, e Deus tem uma palavra para essas pessoas, não minha, mas dele, porque é somente a palavra de Deus que muda a mente e o coração do homem, irmão. A minha não vai mudar. Se mudasse, muitas vezes a sua esposa, o seu marido, os seus filhos seriam os anjos aqui na terra, porque a sua palavra convenceria, mas muitas vezes não é esta a realidade. Nós estamos falando e falando, mas um dia vai se cumprir, porque nós também estamos crendo na palavra de Deus.
Amém? E o pregador diante do ouvinte. É muito importante, irmãos, por isso que eu vou falar algumas coisas, vai doer, você que está nos ouvindo também vai doer um pouquinho, algumas verdades, porque nós precisamos levar este assunto de uma forma bem séria e dentro daquilo que ele exige. Por exemplo, o pregador diante do ouvinte. Por exemplo, ele precisa estar bem trajado. Irmãos, aquele que vai pregar não pode se dar o luxo de chegar na frente de uma plateia, de um público da igreja, de qualquer forma, trajado de qualquer maneira, irmãos. Tem que ter um zelo com o seu vestuário, com a sua roupa, com o seu traje. Tem alguns pontos que eu não vou avançar muito, porque o tempo não vai dar, nós só temos 1h30, 1h20 para tratar deste assunto, mas é muito importante o traje. Irmãos, hoje em dia, tem muitas igrejas e muitos pregadores que acham que isso não é importante, porque não está no traje. Mas tome muito cuidado, porque senão você acaba tendo uma liberalidade, ou caindo por uma liberdade muito grande, e muitas vezes até subindo no altar de forma incorreta. Então tem pessoas que acham que pode subir hoje até de bermuda. Tem igrejas que são abertas a isso, irmãos, mas eu não posso tratar a palavra de Deus com tanta simplicidade assim, achar que eu posso estar utilizando a palavra de Deus de forma de trajes que muitas vezes, irmãos, eu não chegaria na frente de um juiz, eu não chegaria na frente de uma plateia, de um público talvez diferenciado, mas eu quero chegar na frente da igreja, trazer um sermão, pregar a palavra de qualquer forma, vestido de qualquer maneira, sem uma preocupação com os meus trajes, com aquilo que eu estou vestindo. Uma outra coisa, tem que tomar muito cuidado com o excesso, nem ser muito minimalista, podemos dizer assim, muito simples, mas também tomar cuidado para também não se tornar um pavão na frente de um público. Então eu preciso saber dosar entre o extremo e o mínimo, então saber uma coerência. Algumas roupas temos que tomar muito cuidado, algumas roupas chamam muito atenção, mulheres que pregam, mulheres que ministram, os homens também. Então a cor da roupa também é muito importante, cores neutras, cores que não chamam muita atenção, cores que não atraem mais a visão das pessoas para a roupa do que para aquilo que o pregador está falando. Tem pessoas que ficam observando as roupas da pessoa ao invés daquilo que ela está falando, ou pelo excesso, ou por, muitas vezes, a falta de se trajar da forma adequada para o momento, para a ocasião, para aquela oportunidade que ele está tendo para ministrar. Segundo, o pregador diante do ouvinte, ele tem que saber trabalhar muito a comunicação verbal, tem que saber se comunicar, utilizar bem o português, fazer uma comunicação verbal que seja compreensível. Irmãos, não é feio para ninguém fazer um curso de português, um curso português bíblico básico, nos pontos principais, conjugação de verbos, saber falar no plural, no singular. Essa comunicação verbal é importante, os tempos verbais, sabe por quê? Porque muitas vezes você está falando para pessoas simples, mas para pessoas também formadas, diplomadas, que têm uma boa base do português, principalmente hoje, por exemplo, no século 21, que os cultos são gravados, são online, então você atinge um público muito grande, e a comunicação verbal é muito importante, a forma de falar, a forma de se expressar. Nós vamos falar daqui a pouco algumas posturas no altar. Eu preciso também ter algum tipo de postura, saber me colocar no altar de forma correta. Então a comunicação verbal é importante. A postura também, irmãos, nós vamos descobrir o seguinte, por exemplo, que você não pode deitar no altar, irmãos. O altar não foi feito para deitar, o altar não foi feito para ficar correndo, o altar não foi feito para ficar fazendo mímica, irmãos. Então nós vamos descobrir daqui a pouquinho que o altar é um lugar onde Deus quer que eu suma e Ele apareça, e a sua mensagem seja compreensível no que eu estou falando, e que eu não me sobressaia tanto. Então a postura tem que tomar muito cuidado, porque uma postura
muito agressiva pode tirar a atenção daquilo que você está falando, da mensagem que você está transmitindo para a igreja, para a sua postura, a não ser que seja um ato profético, e aí não é o assunto nosso desta noite. O assunto nosso desta noite é uma pregação. Ato profético é outra coisa, aí você tem algum simbolismo, alguns atos para representar aquilo que você quer comunicar para a igreja, mas na pregação não. Eu preciso ter uma postura, saber me portar, ter uma postura. Tome muito cuidado com o tipo de roupa que você veste, que está ligado lá em cima. Essa postura está ligado também ao traje. Se você tiver com uma roupa muito justa, muito apertada, a sua postura condena você e tira atenção para a palavra. Isso tanto homem quanto mulher, irmãos. E algum tipo de postura pode transmitir uma comunicação dúbia daquilo que você quer passar, e também para aqueles que estão te ouvindo, dar um significado diferente daquilo que você quer transmitir para a igreja. Uma outra coisa, a mensagem e o pregador se relacionam. Ambos devem estar juntos a todo momento. Então, o pregador e a mensagem, eles estão relacionados. Então, no mesmo tempo, e a mensagem tem que estar de acordo. Por isso que você tem que tomar muito cuidado em não sair daquilo que você começou a falar. Nós vamos falar daqui a pouco. Não sair da mensagem que você teve no início. Então é muito importante o pregador diante do ouvinte, o seu traje, sua comunicação verbal, a sua postura, e ele entender que a mensagem e o pregador se relacionam. Ambos devem estar juntos a todo momento. Quais são os passos para o preparo da pregação? Então, eu quero pregar, eu preciso montar uma mensagem, eu preciso ser um pregador. Eu preciso saber quais são os passos. Eu já descobri até agora o que é a pregação, como que ela tem que ser. Eu já entendi sobre o pregador diante do ouvinte e também os passos para o preparo da pregação. Primeiramente, tem que ter alguns passos. Esses passos, irmãos, eles não podem ser quebrados. Sim, isso serve para o culto familiar. Mas eu não sou pastor, como é que eu vou aprender a pregar? Então, a partir do momento em que ela aceita Jesus, e talvez ela vai em um determinado lugar apresentar uma palavra, é importante ela estar seguindo esse passos. Sim, então, irmãos, isso não é só para mensagem dentro da igreja, é para o culto familiar, para as células, para onde você for ser usado por Deus em determinados locais. Então, esses pontos que nós já tratamos, atrás, traje, comunicação verbal, postura, em qualquer ambiente que Deus te usar, você for te usar numa célula, numa casa, num ponto de pregação, numa congregação, aqui dentro da igreja, em qualquer lugar que você tenha um público. Uma coisa muito importante, irmãos, eu gosto de falar isso, porque quando você se coloca desta forma, você tem um respeito pelo seu público, você está valorizando o seu público, seja numa casa, seja numa célula, seja numa congregação, seja dentro da igreja, você está valorizando a forma que você está chegando até ele. E ele também vai valorizar você também, ele vai perceber que você tem um zelo, tem um cuidado, você não saiu da mecânica todo sujo e vai chegar na célula para pregar, ou terminou a obra, a construção civil cheio de cimento, de barro, ou da pintura da casa cheio de tinta, e vamos começar a célula, o Senhor vai falar conosco. Não, irmãos, eu preciso ter um zelo quanto a essa questão, e nós temos que separar isso hoje muito bem, e você que está em casa também saber separar isso muito bem. Passos para o preparo da pregação. Primeiro, eu preciso orar. Sem oração, eu não posso ser um bom pregador, eu não vou conseguir ser um bom pregador, preparar uma pregação, montar uma pregação. Primeiro, eu preciso da oração, eu preciso orar, pedir a direção do Espírito Santo naquilo que Ele quer que eu fale para a igreja. E Deus só fala com quem ora, irmãos. Tanto eu falo com Deus, como Deus fala comigo. Então eu vou parar, tirar um momento para falar com Deus e pedir a direção da palavra dEle. Eu preciso orar. Segundo, eu preciso ter um texto.
Através da oração, o Espírito Santo vai te direcionar a um texto bíblico. Se ele te levar por se você ouvir uma voz que não é para usar um texto bíblico, não é a voz de Deus, isso você já pode ter certeza. Fale sobre Sócrates, Platão, Kant, Aristóteles, esqueça isso, não é a voz do Espírito Santo, é a voz do seu coração, mas ele vai direcionar você para um texto bíblico dentro da palavra de Deus, que ele quer que você transmita. Passando isso, você vai meditar no texto, é a meditação. Irmãos, é impossível você, com meia hora antes, querer trazer uma mensagem para a igreja sem meditar naquele texto. Você vai deixar de extrair as riquezas daquele texto que o Senhor tem para a igreja. Por isso que a oração, o texto bíblico e a meditação com paciência, com dedicação, com determinado tempo, para extrair o máximo daquele texto. Todo o texto da Bíblia, eles são riquíssimos, então eu preciso trabalhar a meditação. Logo em seguida, eu vou partir para a interpretação. Lembra no ponto anterior que eu falei? Eu preciso da interpretação. Imagina você preparando, orando, o Espírito Santo te direcionando um texto, você meditando, e você precisa mais de tempo para fazer a interpretação. E esta interpretação pode demorar 1, 2, 3, 4 horas, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana. Depende do texto que você está utilizando, que o Espírito Santo te direcionou. Então você vai ter que fazer a interpretação do texto, para não falar coisas que não se deve, irmão. Jesus chegou, estava aquela família saindo ali da cidade, e veio a mulher, Lucas 7, e Jesus tocou o esquife. Irmãos, Jesus era músico, Jesus tocava, então você pode ser músico. Você fez a pior interpretação possível, você confundiu o caixão com um instrumento musical. Por quê? A falta de dedicação à interpretação bíblica, irmãos. Algumas palavras na Bíblia, eu preciso buscar a interpretação. Então eu vou orar, vou pegar um texto, vou meditar, vou trabalhar a interpretação, aí eu monto o meu esboço. Aí sim, o que é o esboço? O esboço é um roteiro, é um direcionamento de começo, meio e fim, e você ali se direciona por aquele esboço. Dá para eu anotar tudo no esboço? Não, mas eu vou anotar os pontos principais. Eu vou fazer uma introdução, vou colocar os 4 pontos principais, vou trabalhar o ponto 1, 2, 3 e 4, e vou fazer uma conclusão. É o que nós vamos chamar de esboço. Então o esboço ele é fundamental para você não se perder, e também você não correr um risco de ficar passeando, entrando em outras águas, irmãos, porque a palavra de Deus é um mar, é um oceano, mas se você não tiver um esboço, você começa falando sobre amor e termina falando sobre a vinda de Jesus. Por quê? Porque você não preparou um esboço e começou a viajar. Já viu um pregador assim? Eu acredito que você já deve ter visto alguém assim, começa falando de um ponto e termina falando no outro, e de repente um outro até contra. Então é muito importante o esboço, porque ele vai prender você numa direção de começo, meio e fim, e aí você faz a conclusão utilizando este esboço. E depois a comunicação, a forma de comunicar. Este texto é muito importante, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, irmãos, mas por exemplo, você vai falar de céu, você fala alegre, sorrindo, feliz, sabendo que no céu, irmãos, são coisas alegres, maravilhosas. Você vai falar do inferno sorrindo? Não, irmãos, é uma forma de comunicação. Deus vai mandar todo mundo para o inferno e cai na risada? Não, irmãos, isso é uma forma de comunicação contrária àquilo que você está transmitindo. A comunicação tem que estar de acordo com o assunto. Você está falando de um assunto sério, tem que ser sério. Você está falando de céu, você vai dar o ar de coisas boas, alegres, que você tem essa esperança de chegar lá, de entrar no céu. Mas a comunicação é muito importante, a forma que eu estou comunicando esta pregação. Então na pregação eu preciso orar, preciso ter um texto bíblico, fazer a meditação, a interpretação e esboço. Entre o texto, meditação, oração, texto, meditação, interpretação, esboço, irmãos, eu vou gastar tempo, e muitas vezes um bom tempo. Entre você não ter um texto preparado para pregar, irmãos,
Peça a Deus, ore a Deus. É muito mais importante você pregar uma mensagem que você já pregou há tempos atrás e ter um direcionamento para pregá-la novamente, do que você pegar um texto em cima da hora, correndo para pregar e não ter feito todos os passos necessários para esta nova pregação, porque o outro você já fez todo este passo e você conhece, o Espírito Santo já te direcionou, e se ele falar ao seu coração que você está, ele está permitindo você trazer esta palavra na igreja novamente, irmãos, é mais louvável do que você pegar um texto em cima da hora para querer trazer uma nova mensagem, porque você vai ter problema. Então, oração, texto, meditação, interpretação, esboço e comunicação. E quais são os tipos de pregação? Para montar uma pregação, eu preciso saber quais são os tipos. Irmãos, é fundamental, como cristão, você saber os tipos de pregação. Eu tenho que saber que tipo de pregação eu estou trazendo para a igreja, para a célula, para a congregação, para um culto no lar, para aquela pessoa, porque agora eu preciso saber, eu vou pregar que tipo de sermão, quais os tipos. Quais são os métodos? Então eu vou saber que eu tenho pelo menos os 3 principais. Eu posso fazer um sermão, uma pregação temática, ou posso fazer uma pregação textual, ou eu posso fazer uma pregação expositiva, que vem do sermão expositivo. Então, se eu for trazer uma pregação temática, eu vou trabalhar um tema, eu vou pegar um tema, por exemplo, amor, salvação, vinda de Cristo, eu vou pegar aquele tema e vou trabalhar naquele tema, vou meditar naquele tema, tudo que a Bíblia fala, o Novo, o Velho Testamento, tudo que está relacionado àquele tema, nós chamamos de sermão temático, e aí eu vou ter as divisões, nós chamamos de argumentos ou divisões, resultam do tema, independente do texto. Então, cada texto que eu posso utilizar tem um tema, então eu posso utilizar um sermão temático, eu vou pregar sobre fé. Então, quando eu vou falar de fé, eu não vou pegar só um texto, eu posso pegar sim, Hebreus 11, e trabalhar só Hebreus 11, aí será um sermão textual, mas normalmente se eu for trabalhar tema, eu posso pegar fé em vários livros da Bíblia, então eu vou fazer um sermão que nós vamos chamar uma pregação temática, ou textual, aí eu tenho os argumentos ou divisões que são tiradas diretamente de um texto bíblico. Ela não é expositiva, mas já é quase uma pregação expositiva, porque agora eu estou usando um texto para basear a minha mensagem, a minha pregação. Ou posso usar um sermão expositivo, que aí os argumentos giram em torno da exposição exegética completa do texto. Então, por que o textual não é um sermão expositivo? Porque nem sempre no sermão textual eu fiz o que nós chamamos de exegese. Pastor, que palavra é essa? Eu nunca ouvi. Que palavra difícil. Exegese nada mais do que trabalhar toda a parte do texto, palavras, letras, entender todo o texto do começo ao fim, fazer uma interpretação usando a hermenêutica e fazendo uma exegese das palavras daquele texto. Então, no sermão textual, dificilmente eu faço isso. Eu conto uma história, eu falo do texto, mas eu não me aprofundo num sermão exegético, que aí eu vou chamar de sermão expositivo. Por isso que ele gira em torno de uma exposição exegética completa do texto. Então, do começo ao fim, eu fiz uma exegese de palavras, de frases, da oração, do começo ao fim. É um sermão mais difícil que nós temos, é o sermão expositivo, justamente porque ele exige um tempo, você gastar muito tempo estudando palavras, o significado no hebraico, no grego, se for uma passagem em aramaico, tudo isso eu preciso levar em conta no sermão expositivo. Então, eu trabalho por eliminação, temático, textual e expositivo. E hoje você tem, por exemplo, boas Bíblias para montar um sermão expositivo, um textual ou um sermão temático. Amém até aí, irmãos? Com isso eu preciso aprender a pregar. Então eu estou aprendendo a pregar. E Paulo exorta a Timóteo novamente, ele diz: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Está lá em 1 Timóteo 4:6. O cuidado pessoal do pregador inclui vários aspectos, tanto espirituais como físicos, intelectuais e pedagógicos. Então, quando eu vou pregar e eu estou aprendendo a pregar, eu preciso levar em conta
esses quesitos importantes, a questão tanto espirituais como física, intelectuais e pedagógicas. Então vai ficar um pouco mais apertado aí essa questão. Então aí eu preciso levar em conta os cuidados espirituais e pessoais do pregador. Então pregar, irmãos, eu preciso levar em conta as questões espirituais. Primeiramente que nós começamos definindo lá que a pregação, na realidade, é uma exposição oral de verdades divinas. Então as verdades divinas será entregue por pessoas que realmente têm cuidados espirituais e pessoais. Então, na realidade, por isso que nós temos que trabalhar cuidados espirituais e pessoais do pregador. Primeiro, deve ter certeza da própria salvação. Quem que vai pregar, irmãos, um sermão e não tem certeza que é salvo? Vai pregar uma palavra para a igreja, numa célula, numa casa, numa família, e não tem certeza da salvação. A primeira coisa é ter certeza da sua salvação. Eu sou salvo em Jesus, sou salvo pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu tenho que ter essa certeza, essa segurança, que eu sou um salvo em Jesus, porque nós vamos falar de verdades eternas, e essas verdades só podem ser faladas por quem tem segurança que é salvo. Imagina, irmãos, uma pessoa que não é salvo falando de salvação. Você vai ser salvo, mas eu não tenho garantia da minha, eu não tenho certeza. Olha que incoerência, irmãos. O que eu vou passar para essas pessoas que estão me ouvindo? Segundo, deve ter um bom testemunho. Então a pessoa que vai fazer a pregação, que quer utilizar, quer ser um pregador, quer ser um iniciante, quer pregar numa casa, numa célula, numa congregação, num ponto de pregação, precisa ter um bom testemunho. Isso quer dizer que ele deve ser o exemplo principalmente naquilo que ele está pregando, naquilo que ele está falando, irmãos. Se eu estou falando de moral, eu tenho que ser um exemplo de moral, de casamento. Se eu estou falando para jovens, ser um exemplo de jovens que mantêm, que cuidam da palavra de Deus, que pratica a palavra de Deus na minha vida. É muito importante essa questão de ter um bom testemunho. Por exemplo, se é solteiro, não deve ficar namorando com todas as moças da igreja. Se é casado, deve amar a sua esposa e nunca dar motivo para murmurações. O pregador deve lembrar que o diabo espera qualquer oportunidade para poder derrubá-lo. Por quê, irmãos? Porque se você está sendo um instrumento de Deus, na mão de Deus, Satanás fica incomodado, ele fica perturbado, ele fica endemoniado, ele já é endemoniado, fica mais ainda, porque ele quer destruir você. Você é referência para casais, para jovens, para adolescentes, para a igreja, para o grupo de louvor, para os músicos. Você é uma referência, tem um bom testemunho, e Satanás fica incomodado, ele começa da liderança, ele quer derrubar o líder máximo, e aí ele fala, se eu derrubar esse, eu vou derrubar os demais. Por quê? Porque ele sabe que se você não tiver um bom testemunho, ninguém vai parar para te ouvir, e tudo aquilo que você falar não terá efeito. Então você está falando, você será aquele, faço o que eu faço, que eu falo, mas não faço o que eu faço. Tá? Então é aquela velha máxima, você tem que fazer o que eu falo, mas não fazer o que eu pratico, o que eu faço, porque senão entra em contradição, e o pregador não pode correr esse risco. Ele tem que ter cuidados espirituais e pessoais, deve ter um bom testemunho, deve ter plena comunhão com a igreja e com o Espírito Santo, irmãos. Você precisa ter comunhão com a igreja, com a célula, com a família, com o ponto de pregação, com o culto no lar. Você tem que ter comunhão com as pessoas no local onde você está. É uma incoerência você querer pregar por uma igreja que você não tem comunhão, que você não aceita a doutrina, que você não aceita as instruções, as orientações do seu pastor, da sua liderança, daquele que está sobre você naquele momento, direcionado pelo Senhor. Eu não tenho comunhão, e como que eu vou pregar se eu não tenho comunhão? As pessoas vão perceber, vão sentir que tudo aquilo que você está falando, que eu estou falando, é da boca para fora, porque quando eu saio para fora, eu falo contra a igreja, contra o pastor. Nós vamos tratar neste assunto também, tratar de assuntos numa pregação, assuntos particulares, assuntos ministeriais. Isso não pode ocorrer numa pregação por aqueles que ministram. Então deve ter plena comunhão com a igreja e com o Espírito Santo. Você está ouvindo, está percebendo qual é a importância da comunhão e com o Espírito Santo? Quarto, o pregador deve vestir-se decentemente. Olha, volta lá em cima novamente,
para os trajes, você deve vestir-se decentemente, irmãos. As mulheres, principalmente no altar, a roupa não pode ser curta, irmãos, tem que ser longa. Se é vestido, se é saia, tem que ser longa, porque justamente você está falando, e muitas vezes, se for muito curta, vai distrair, vai chamar a atenção das pessoas, principalmente dos homens dentro da igreja. A mensagem não terá sucesso, não será bem comunicada. Tem que se vestir decentemente, e nem sempre, irmãos, vestir vestido longo ou um terno quer dizer que eu estou bem vestido, porque vocês podem estar vestido decentemente, mas de repente é uma roupa muito justa, muito grudada, muito marcante, é um raio-x, a pessoa sabe o que está atrás pela roupa, porque está marcando tudo, está marcando roupas íntimas dele, e isso, irmãos, tira a atenção do pregador. Isso dói ouvir, mas é verdade, irmãos. Tem pregador que não dá para você olhar para ele, você fica assim, ó. Tem pregadoras também, você baixa a cabeça, fala, misericórdia, como que eu vou ouvir essa irmã pregar, esse irmão pregar com este traje, vestindo indecentemente, porque eu preciso me vestir decentemente. Quinto, deve ler a Bíblia, orar e jejuar muito, buscando a graça do Senhor. Irmãos, é fundamental isso, você deve ler a Bíblia. O pregador, ele não pode, me desculpe, irmãos, ao usar algumas palavras, mas eu não tenho outras palavras para usar. Ele não pode ser preguiçoso. Não pode, irmãos. Quem prega, quem ministra, quem é líder, quem tem o uso da palavra de Deus, não pode se dar o luxo da carne vencê-lo, porque a preguiça está ligada à carne, à comodidade da carne, de não querer fazer nada. Então ele tem que ler a Bíblia, e ler muito a Bíblia, a todo tempo, a todo minuto, o máximo que ele puder no ano, na sua vida ministerial, ele tem que ler muito a Bíblia, porque ele vai pregar sobre a palavra de Deus. Então ele não pode se dar o luxo de achar que Deus vai fazer dele ou dela uma grande pregadora, mas que não precisa ler a Bíblia. É um engano, isso é uma mentira de Satanás. Tem gente, irmãos, que sobe no altar, fala 2 palavrinhas e a igreja pega fogo, mas o fogo passa, e o que fica? Só cinza, não fica nada sólido, nada estruturado, porque foi só aquele fogo. Eu posso até dizer, em alguns casos, até fogo de palha, mas o que eu preciso é de estrutura. As pessoas precisam ser marcadas com a palavra de Deus, ser estruturadas na palavra de Deus. Eu tenho que ler, e preciso ler muito a Bíblia, preciso orar muito, jejuar muito, buscando a graça do Senhor. Tendo os requisitos acima, você terá metade das ferramentas necessárias para ser um pregador. Olha só, irmãos, estamos na metade ainda. Você já conseguiu metade das ferramentas necessárias para ser um pregador. Mas continuando, eu tenho os cuidados pessoais novamente, que eu volto, cuidar do testemunho pessoal, isso é fundamental, cuidar da saúde. Todo pregador tem que cuidar bem da sua saúde. Nós vamos falar também da voz lá embaixo. Eu preciso cuidar da minha saúde, me alimentar bem, fazer exercício. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele primeiramente fala, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Ele está tratando para você cuidar da sua saúde e da doutrina, porque senão, se eu não tenho saúde, eu não vou aguentar nem pregar, irmão. Já vi alguns pregadores que ele começa bem, mas daqui a pouquinho, com 15, 20 minutos, ele já está cansado. Ele não está fisicamente preparado para pregar um sermão de 45, 50 minutos, 1 hora, ou fazer como Esdra, que leu a palavra de Deus das 6 da manhã até o meio-dia. Por quê? Porque ele está cansado, ele não está cuidando da sua saúde, alimentação, e aí por diante. Manter-se ungido pelo Espírito Santo, irmãos, isso é fundamental. Eu só me mantenho ungido pelo Espírito Santo primeiramente por um ponto, quando eu me afasto do pecado. Quando você está em pecado, esqueça, o Espírito Santo não está sobre você. Então, manter-se ungido pelo Espírito Santo, um primeiro ponto, é se afastar do pecado, não ter contato com o pecado, não estar em pecado, não estar praticando o pecado, não estar vivendo em pecado, porque o Espírito Santo não unge uma pessoa dentro ou nessas condições. Mas pastor, eu já vi tanta gente pregando, fazendo, e Deus abençoando, fazendo muitas coisas, e de repente ele estava em pecado, irmãos. Mas
olha, isso não está de acordo com a palavra de Deus, esse tipo de exemplo não serve para mim nem para você. A nossa referência é referência de pessoas que se mantêm ungida pelo Espírito Santo e longe do pecado, que tem um testemunho visível, público, na igreja, na sociedade, no seu bairro, onde ele trabalha, na sua escola, onde ele tem acesso às pessoas. Cuidar-se da aparência pessoal, nós já falamos, é muito importante cuidar da aparência pessoal. O vestir-se, o trajar decentemente também está ligado ao cuidar da aparência pessoal. É muito importante, irmãos, e até um pouco preocupante hoje para nós, porque a aparência pessoal é muito importante, por isso que se vestir bem para pregar é importante, estar com o cabelo bem cortado para os homens, o cabelo bem tratado pelas mulheres, trabalhar muito bem a aparência pessoal, não ir para o extremo e nem também a falta, não vir para muitas vezes a mulher vai pregar e esqueceu até de pentear o cabelo, irmãos, não dá, vai subir no altar uma pregadora totalmente despenteada, parece que viu um fantasma, não dá, irmãos, a igreja assusta e o Espírito Santo assusta mais ainda, porque você precisa estar praticamente aí, irmãos, cuidando da sua aparência, bem alinhado, bem vestido, bem cheiroso, com cabelo, com uma maquiagem leve, com uma forma de as pessoas te verem e te analisarem e falarem, está bem trajado. Irmãos, isso não quer dizer com roupas de marca, eu estou dizendo de você cuidar da sua aparência de forma higiênica, da forma que se deve. Isso é muito importante, porque você está sendo visto, você vê as pessoas, mas milhares estão te vendo, então essa forma é muito importante. Eu sei que agora, irmãos, tem a moda da barba grande, do cabelo grande, tem gente que esquece que está pregando para uma igreja, não está pregando para uma selva, para animais, para bicho, ele se confunde que está pregando para a gente, pregando no reino animal, mas isso não está de acordo com os requisitos para um bom pregador e para uma pregação. Você está pregando para pessoas, tem gente que esqueceu de cortar a barba, esqueceu de cortar o cabelo, esqueceu de lavar o cabelo, de pentear o cabelo, e vem para uma igreja, para um grupo de pessoas que estão vendo. Isso está ligado ao cuidado da aparência pessoal. Parece que não, irmãos, mas nós estamos vivendo uma era dessa. Isso, fazer as unhas, cortar as unhas, fazer uma unha, irmão, pintada decentemente. Pastor, mas o senhor está pegando pesado demais. Não é pegando pesado, irmãos, quem está na plateia, quem está sentado na igreja está vendo tudo isso, está reparando tudo isso tira a atenção da mensagem, chama a atenção da mensagem, daquilo que Deus quer comunicar para a igreja. Cuidar da aparência pessoal é fundamental, principalmente para aqueles que estão em cargos de liderança, pregando na igreja, pregando nas células, pregando nos lares, pregando nos cultos, nas congregações, sempre cuidando. Cuidar da voz, é muito importante cuidar da voz, nós vamos falar um pouco mais sobre a voz. Ter um trato com a voz, se preocupar com a voz. Então, uma das coisas muito importantes é não tome um banho frio quando o corpo está transpirando, porque pode dar o que nós chamamos de choque térmico. Então, porque isso vai prejudicar a sua garganta, a sua voz. Alguns dizem que é mito, outros não, irmãos, mas nós já sabemos que essas coisas são importantes para quem prega, irmãos, para quem está trazendo uma mensagem. Não use cachecol, porque quando você faz o seu uso, é interrompido, aparece a rouquidão. Então, quando você usa um cachecol e quando você tira ele depois, você pode ter uma rouquidão. Mas, pastor, isso é mito, é verdade? Mas, irmãos, entre ser mito ou verdade, eu prefiro seguir essas orientações, porque eu sou pregador, eu preciso cuidar da minha voz. Não use uma camisa muito apertada na gola, porque para não ter que desabotoá-la quando for pregar. Então, irmãos, tome muito cuidado. Tem pessoas que têm um pescoço um pouco largo, então tem que comprar uma camisa número 10, porque senão não fecha no pescoço. Senão você pregue sem uma gravata, porque senão você vai ficar toda hora. Você já viu algum pregador assim? Toda hora ele está sufocando, ele está pregando e está ficando sufocado ali, porque a gravata está apertando e o botão da camisa também. Então não use uma camisa muito apertada na gola para não ter que desabotoá-la quando for pregar. Não grite muito. O povo não necessita que lhes encha a cabeça com gritos, e sim o coração com a palavra de Deus. Irmãos, isso é fundamental.
Tem pregador, principalmente os iniciantes, ele começa pregando, gritando, irmãos. Preste atenção, você não está pregando para morto, nem para uma plateia que está dormindo. As pessoas estão te ouvindo, elas estão prestando atenção em você. E tem gente que começa pregando, começa gritando no começo, e no final ele termina rouco. Ele não tem mais voz. Ele terminou, irmãos, ele não consegue nem falar. Aleluia! Irmãos, tome cuidado com isso. Não grite muito. O povo não necessita que lhes encha a cabeça com gritos, e sim o coração com a palavra de Deus. Preste atenção que nós vamos descobrir uma coisa. Quem grita menos, a razão é assim: grite menos, e estude e ore mais. Muitas pessoas querem substituir a falta de conhecimento com gritaria. Você já percebeu isso? Quem grita muito, fica gritando muito, não tem muito conhecimento, muita profundidade na palavra. Ele fica tentando disfarçar a mensagem com grito, glória a Deus, igreja, e pronto. Mas na realidade ele não prega, irmãos. Ele não começa, não tem começo, meio e fim. Sabe por quê? Ele quer cobrir uma deficiência. Isso é um assunto até psicológico, que nós vamos falar daqui a pouco. É uma forma de você tentar esconder a sua deficiência. Por isso que eu estou falando para vocês, para aqueles que estão em casa, que quem quer entrar nesse ministério tem que se preparar muito, se dedicar muito, fazer as regras básicas de um bom pregador. Então, grite menos, irmãos. A igreja não é surda, o povo não está dormindo, e também o povo não está morto, porque quando você grita muito, é sinal que o povo está morto. O povo está atento ao que você vai falar, e principalmente a palavra que Deus colocou na sua boca. Tome muito cuidado com a sua voz. Uma outra questão é a questão do preparo intelectual. Irmãos, o preparo intelectual é muito importante, o preparo intelectual do pregador. Porque aquele que não tem um preparo muito grande intelectualmente, ele vai gritar muito mesmo. Primeiro, o pregador deve ler muito. Livros cristãos, livros de doutrinas, livros de sermões de grandes pregadores, livros científicos, livros de pensamentos, anedotas, jornais e revista. É muito importante o preparo intelectual do pregador. Ele está preparado para pregar para uma plateia que está antenada em todas as mudanças que ocorrem numa sociedade. Primeiro, ele tem que ler. Nós já falamos lá atrás sobre ler muito a Bíblia. Por isso que agora já não faz parte desta lista do preparo intelectual, porque a Bíblia você já está lendo, você está cada dia mais se dedicando à leitura da Bíblia, à interpretação, à exegese. Mas agora eu preciso também ter um preparo intelectual. Ele deve ler muito livros cristãos, irmãos. Quanta oportunidade nós perdemos de ler muitos livros cristãos. Então você tem que ler muito. Nós fazemos parte de uma igreja que é uma bênção, que tem uma biblioteca disponível para você pegar livros e ficar um mês lendo estes livros. Mas poucas pessoas pegam esses livros. Então eu quero desafiar você que é pastor, que é líder de igreja, que é pregador, que é líder de célula, que prega nos lares. Leia muito, pegue muitos livros. Nós temos muitos livros para preparar você, para te dar ferramentas para você. A comodidade da internet tem acabado com muitos pregadores, irmãos. A internet é uma bênção como uma ferramenta de pesquisa, mas não de sermões preparados para você chegar lá, puxar e pregar para a igreja. Isso demonstra de novo, irmãos, eu tenho que usar essa palavra, eu não gosto muito, mas eu tenho que usar, demonstra uma preguiça do pregador. Ele não quer ter trabalho, mas ele quer chegar, subir no altar e quer que Deus fale, que Deus opere, que Deus transmita uma palavra para aquele povo do coração de Deus, mas não é do coração da internet. A internet tem que ficar fora disso, irmãos. Então, para isso, eu preciso ler muitos livros cristãos, livros de doutrinas bíblicas mesmo. Por isso nós temos bons livros de doutrinas bíblicas, livros de sermões de grandes pregadores. Irmãos, é louvável você ler livros de sermões de grandes pregadores. Tudo bem, ele pregou no século XVIII, XIX, mas muitas coisas importantes daquele sermão você pode tirar e utilizar no seu sermão. Isso não é feio, isso é uma instrução, uma orientação para você. Livros científicos, depende do assunto que você está falando, você tem que ler um livro sobre aquele assunto, livro científico sobre aquele assunto, para você não ficar vendido naquilo que você está falando.
livros de pensamentos, de filósofos, de pessoas que estão hoje na sociedade, fazendo parte dos grandes pensadores, do pensamento que está na cabeça de jovens, de adolescentes. Tem alguns livros que eu não te aconselho a ler, porque são livros que partem por um cunho sexual, erótico. Isso não precisa o pregador, aquela pessoa que quer pregar, ler, mas principalmente de assuntos que estão dominando a mentalidade jovem, dos adolescentes. É importante você ler esses livros. Anedotas, que é anedotas? Anedotas são contos, são histórias, não são brincadeiras, viu, irmãos? Anedotas são ilustrações que você pode usar na sua mensagem, ilustrações que nós temos, e boas ilustrações. Existem livros só de anedotas que você pode utilizar. Tem pessoas que confundem anedotas com brincadeira, e nós não podemos confundir, porque o púlpito não é um circo, e o altar do púlpito, a igreja não é um circo, e o altar da igreja não é um picadeiro. Então não é para contar chocarrice, brincadeiras. Tem pregadores, irmãos, que ele conta mais piada do que prega. Este não é pregador, e eu não ouço. São pregadores rasos, pregadores que não têm profundidade, são pregadores que não têm compromisso com a palavra. Eu não paro nem para ouvir, porque para ouvir, para contar história, brincadeiras, você tem programas hoje aí que você ouve. Você não vem para a igreja para ouvir pessoas ficarem contando piadas. Por isso que anedotas não são piadas, anedotas são ilustrações que reforçam a mensagem. Pode ser até uma ilustração que faça a igreja rir, mas que tenha um significado. Por exemplo, Jesus entrou sentado num jumentinho em Jerusalém, e todos colocaram as palmas no chão e gritavam o nome, Hosana ao rei, e todo mundo ficou feliz naquele dia. E Jesus estava sentado sobre um burrinho, irmãos, e o burrinho gostou daquilo. Você já ouviu essa anedota? Passou muito tempo, daqui a pouco ele falou: estou com saudade daquele povo me aplaudindo, gritando, falando. Eu vou entrar novamente em Jerusalém num domingo, para ouvir aqueles gritos, aqueles aplausos, o Hosana. E diz, quando o burrinho entrou, irmãos, só foi pedrada, paulada, todo mundo jogando coisa no burrinho. Sabe por quê? Porque ele esqueceu que quem estava sobre ele era Jesus. Não era por causa dele, era por causa de Jesus que as pessoas cantavam, gritavam, aplaudiam, colocavam as palmas no chão, cantavam hosanas. Então sobre ele estava Jesus, e é assim que é a nossa vida, irmãos. O nosso ministério, sobre nós está o Senhor. Isso é uma anedota. Dá uma vontade de rir, porque o burrinho levou pedrada, irmãos. Ele achou que todo mundo ia fazer a mesma coisa, mas não. Ele se confundiu, ele esqueceu que Jesus não estava mais sobre ele. Amém? Isso é uma anedota. Jornais e revistas são importantes também. Ler jornais, atualidade, revista, pontos importantes no dia a dia. Uma outra coisa é o preparo pedagógico. Não basta saber muito, irmãos. Além de saber bastante, o pregador deve saber ensinar o que sabe. Olha só que interessante, pois se o pregador sabe e sabe ensinar, 2 vezes ele sabe. Então, ele tem que ter um preparo pedagógico, saber muito e saber ensinar, saber passar, porque aí ele vai saber 2 vezes. Uma coisa muito importante é selecionar cuidadosamente conhecimentos adquiridos. Por exemplo, arquive ordenadamente os conhecimentos que tem aprendido por ordem de assunto ou tema. Por exemplo, amor, fé, luz, oração, avivamento, etc. Isso é muito importante. O pregador, ele tem que, além de pregar, ele ser organizado, organizar a sua biblioteca, os seus assuntos, saber o que trata cada coisa. Na minha casa, se você for um dia, eu te convido aí na minha casa, eu sei onde está livro por livro. De repente a minha esposa, minha filha não sabe, mas eu sei, porque eu já sei onde eu li, o que eu li, onde eu coloquei, onde eu organizei. De repente não é uma 100% de organização, mas eu sei cada livro, cada assunto, porque isso faz parte dos conhecimentos adquiridos que você vai adquirindo durante os anos e vai ordenando. Hoje é muito mais fácil, com notebook, com computador, com as ferramentas que nós temos para trabalhar a organização de mensagens, mas é muito importante você ter um preparo pedagógico, porque você, além de saber, você precisa ensinar.
Isso é uma obrigação de todo pregador. Além de pregar, ele tem que ensinar. Então, não basta saber muito, além de saber bastante, o pregador deve saber ensinar o que sabe. Pois se o pregador sabe e sabe ensinar, 2 vezes sabe. Amém? Alguns conselhos para nós partirmos para o final, irmãos. Eu vou dar alguns conselhos gerais para os pregadores iniciantes. E serve também para aqueles que estão pregando. Eu vou falar sobre esses conselhos gerais e aí nós vamos fechar. Então, como que deve se comportar no púlpito? Então, aquele que vai pregar, montou a sua mensagem, já passou pelas observações que nós fizemos antes, ele precisa seguir algumas orientações. Por exemplo, quando você estiver sentado no púlpito ou aguardando na plataforma de pregar, procure não conversar com ninguém. Irmãos, o pregador, ele tem que estar em sintonia diretamente com o céu. Ele agora, naquele momento, ele é o portador da mensagem divina. Então, quando você estiver na plataforma, principalmente para o iniciante, aqueles que vão começar a pregar, quando você estiver no púlpito ou aguardando na plataforma, procure não conversar com ninguém, fique em espírito, fique orando, falando com o Senhor. Não fique conversando e perdendo a direção daquilo que o Senhor quer tratar com a igreja. Segundo, repasse mentalmente a mensagem. Fique pensando na mensagem, nos pontos. Quando estiver aguardando e antes de pregar, procure ficar pensando na mensagem que vai pregar e orando para que os demônios sejam derrotados. E o nome de Jesus seja exaltado e muitas almas recebam a Cristo. Então eu preciso estar em silêncio e pensando na mensagem, pensando nos tópicos, buscando o direcionamento e aquilo que o Espírito Santo quer dar a mais para a igreja. Terceiro, comece a falar calmo e seguro. Irmãos, é muito importante começar a falar calmo e seguro, porque você agora é o portador da mensagem. Não comece a falar, apenas chegue ao púlpito, aguarde um pouquinho até que se faça silêncio e ordem, para que todas as pessoas possam ouvi-lo bem desde o começo da pregação. Isso é um hábito da nossa igreja. Você chega no altar, você espera todo mundo se acomodar, ficar em silêncio, não ficar andando, não ficar bebendo água, ficar isso ali, mas as pessoas ficarem com atenção no pregador e naquilo que ele vai falar. Isso é muito importante. Então você pode começar a falar calmo e seguro, porque agora você é o instrumento de Deus para falar com o seu povo. Uma coisa muito importante é isso. Não comece a falar apenas chegue ao púlpito, aguarde um pouquinho até que se faça silêncio e ordem, para que todas as pessoas possam ouvi-lo bem desde o começo da pregação. Porque senão, algumas pessoas falando, ele não sabe o que você começou a falar. Aqui que o pregador falou, o que ele está falando? Então, se você parar, dar um tempo para a igreja, receber a sua presença ali, ou na congregação do lugar, todos se acalmarem, depois do louvor, depois de uma oferta, depois de uma atividade que teve, fica mais fácil para as pessoas absorverem o que você vai falar. Quarto, cumprimente os irmãos, com a paz seja convosco, e não tenha medo de se há grandes pregadores ouvindo. Irmãos, há uma insegurança em muitos que pregam, porque ele acha que sempre tem alguém que prega melhor que ele. E normalmente isso é até importante porque ele gera um temor em você. Mas naquele momento você é o instrumento. Você foi separado por Deus. O Espírito Santo ali preparou você. A igreja, a congregação, a célula local ali. Agora você é a autoridade divina dada por Deus para pregar a mensagem naquele local. Então você não pode ter medo ou ter insegurança em relação àqueles que estão ali, ou se há pregadores que têm um conhecimento melhor que você. Irmãos, pregação não é disputa, não é nenhuma concorrência, não é nenhuma gincana, não é quem sabe mais, quem prega melhor. A pregação é aquilo que Deus quer falar para a igreja, e a pessoa que está ali para falar para a igreja, está direcionado pelo Espírito Santo e com a palavra de Deus para a igreja. Então nós não estamos fazendo um concurso de quem prega melhor, quem prega mais. Não, isso tem que estar fora da mentalidade de qualquer pessoa que pregue. Então lembre-se que uma outra coisa importante, não fale muito próximo ao microfone. Então é muito importante quando você vai pregar, não falar muito próximo ao microfone. Não ponha o microfone muito perto da boca, porque
não pode ser que as pessoas não te entendam. Uma outra coisa é deixar o microfone muito longe da boca também. Então, não fale muito próximo do microfone, não ponha o microfone muito perto da boca, porque não pode ser entender o que o pregador está falando. Porque quando o microfone está muito perto da boca, o som da voz fica distorcido. E ninguém consegue entender o que o pregador está falando. Lembre-se que o microfone não é para ser comido, e sim para falar. Então, se alguém põe o microfone muito perto da boca, eu já vi pregador bater o microfone no dente, irmãos, machucar a boca. Eu já vi o pregador pregando e a boca começar a sangrar. Porque essa parte nossa é muito sensível. Se você bater o microfone com muita força na boca, ele faz um desastre na sua boca. Então tome muito cuidado, ele não pode ficar muito perto da boca, porque ele pode te machucar e as pessoas não te entendem. Não é um lanche. Isso. Não fale muito longe do microfone, irmãos. Tem gente que fala muito longe. Não fale muito longe do microfone. Falar muito longe do microfone também é um erro, porque ele não pode, porque ele não consegue captar a sua voz. Então você tem que remediar. Se o microfone for bom, a altura que eu estou falando é excelente para muitas igrejas. Nem está muito perto, nem muito longe. Tem gente que prega com o microfone aqui, ó. Vocês estão me ouvindo? Não, irmãos, porque o microfone está lá embaixo. De repente ele não precisaria nem de microfone, porque ele deixa o microfone lá embaixo. Tem que saber dosar, nem muito próximo, nem muito longe. Parece que não, irmãos, mas isso é fundamental para quem prega, porque as pessoas precisam te ouvir bem, precisam entender o que você está falando. Por isso que gritar muito atrapalha, e também falar muito longe do microfone atrapalha, e se falar muito perto da boca atrapalha. Tem gente que acha que o Espírito Santo vem pelo barulho do microfone. Irmãos, isso parece mais um helicóptero, um jato. Isso não pode, irmãos, tem que tomar muito cuidado. Eu estou falando que nós iremos tratar coisas importantes aqui e preocupantes. Por quê? Porque tem gente que acha que a ação do Espírito Santo, e nós precisamos tirar esse mito. O Espírito Santo não vem pelo barulho do microfone. O Espírito Santo vem pela unção que está na sua vida, pela palavra de Deus que Deus colocou na sua boca, e ela é transmitida para o entendimento, e a mensagem tem que ser entendida de forma racional, para que haja transformação da sua mente e do seu coração. Por isso que as verdadeiras conversões são conversões geradas pela palavra, não pela emoção. Então tome muito cuidado, que o microfone não é para chamar, irmãos, como muita gente acha que o barulho vai chamar a presença do Espírito. Não, a presença do Espírito, ela vem pela uma vida santificada, uma pessoa ungida pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus pregada, e o Espírito Santo fará a ação. Não sou eu, não somos nós, não é você. Amém? Não fale muito longe do microfone. Estamos partindo para o final. Procure falar o menos possível de coisas fora do assunto que você vai pregar. Faça uma introdução breve e vá direto ao assunto. Não seja como certas cozinheiras. Desculpe as cozinheiras, irmãos, mas não quero falar mal das cozinheiras. Como certas cozinheiras que fazem tanto barulho para preparar uma refeição e não servem nunca a comida, e quando trazem já está fria, já perdemos o apetite e só sentimos a vontade de dormir. Então, na realidade, irmãos, não é uma crítica às cozinheiras. Ele está usando um exemplo aqui muito importante de você começar um assunto e já entrar nesse assunto e dar sequência, porque tem gente que fica contando história, irmãos, contando história da vida, do passado, da mãe, do passarinho, do papagaio, contando a vida do que aconteceu, do homem que fechou ele no trânsito, tudo quanto é coisa, e menos entra na palavra. Quando ele entra, a hora foi embora, já não tem mais tempo de pregar. É isso aqui, procure falar o menos possível de coisas fora do assunto que você não vai pregar. Se você não vai pregar dentro daquele assunto, não fale naquele assunto, você tira a atenção das pessoas. Outra coisa, não mexa muito a gravata, não tome muita água, irmãos. Tem gente que parece que é um camelo, toma 10 copos de água.
Então, evite mexer muito gravata, eu estou falando, porque a pregação no passado era muito mais focada nos homens, mas hoje temos as mulheres que pregam muito bem e pregam melhores que muitos homens ainda. Mas, por exemplo, não mexa muito a gravata e não tome muita água. Tem gente que mexe muito a gravata toda hora, arruma a calça, arruma o cinto, faz isso, faz aquilo, tira o paletó, coloca o paletó. Irmãos, isso distrai a pessoa que está ouvindo, então não mexa muito a gravata e não tome muita água. 1 copo, 2 copos é suficiente. Tem gente que tem que colocar um bebedouro do lado, está pregando e bebendo, pregando e bebendo, irmãos. Outra coisa, olha, não olhe para uma pessoa durante a pregação. Irmãos, isso é muito importante. Tem algumas coisas que é muito importante. Uma coisa que eu vou te ensinar que é muito importante. Primeiro, quando você pregar, não fica olhando para o teto, nem para a janela, nem para o chão. Olhe para as pessoas. Você precisa olhar para as pessoas. O nosso altar hoje ficou ótimo, porque antes ele era muito alto, agora ele está praticamente numa altura ótima que você consegue olhar para os olhos das pessoas. Então, todo pregador não pode ficar olhando para o teto, porque todo mundo vai começar a olhar para o teto. O que tanto ele está olhando para o teto? Começa a olhar para a janela, alguma coisa tem na janela, ou lá no fundo. Não, ele tem que olhar para as pessoas. Mas uma coisa muito importante é você não ficar fixando o seu olhar numa só pessoa, homem ou mulher, porque isso pode gerar uma dupla interpretação e pode incomodar quem está te ouvindo, porque ele acha que você está olhando muito para ele ou para ela porque está acontecendo alguma coisa. Então, olha, não olhe muito para uma só pessoa durante a pregação, mas você tem que olhar nos olhos das pessoas. Não pode olhar, irmãos, para o teto, para o chão, para tudo quanto é lugar e não olhar para o público. Tem gente que canta olhando para o céu, olhando para o chão. Tem gente que prega olhando para as bandeiras. Não, irmãos, é para as pessoas. Você está pregando para pessoas. Estou dando um exemplo da nossa igreja, porque nós estamos no local dentro de uma igreja, mas aonde você estiver, você tem que olhar para as pessoas. Mas você tem que fazer pelo menos igual eu estou fazendo. Eu olho desde lá até lá, e não fico olhando só para lá, eu vou passando, toda hora mudando o olhar. Olha aqui, olho lá. Tem gente que fecha os olhos, irmãos. Daqui a pouquinho cai do altar, bate a cabeça na coluna, bate no altar, derruba o altar. Não, olhe para as pessoas. Você está pregando para as pessoas. E outra, você vai perceber a reação das pessoas. Essas pessoas estão absorvendo o que você está falando, estão dando crédito. Você descobre quem está brincando, quem não está, quem está levando a sério. Mas você sempre tem que olhar para as pessoas, ok? Mas nunca olhe só para uma pessoa durante muito tempo. Isso gera problemas e grandes problemas. Não deite no púlpito, não é uma cama. O púlpito não é uma cama, irmãos, para você deitar. A não ser, eu já dei uma brecha aqui, num ato profético, você está exemplificando, é uma coisa. Mas na mensagem, deitar no altar, irmãos, tem gente que deita e não consegue levantar mais. Tem que chamar o diácono, os cooperadores, para ajudá-lo a levantar. Para que isso, irmãos? Isso não vai fazer a palavra ter mais ação. Mas pregue do jeito que o Espírito Santo está te orientando e dentro das regras que nós estamos ensinando. Mas não deite no púlpito, porque o púlpito não é uma cama. Outra coisa, somente Ezequiel recebeu essa mensagem, ou um ou outro que Deus está falando. Deita, marra o cinto, faça alguma coisa, mas a mensagem é uma pregação. Quando é um ato profético é uma outra coisa. Outra, não pule muito no púlpito, ou não pule no púlpito, nem dê soco, irmãos. Se você pular muito no púlpito e der soco, você corre um sério risco. Primeiramente, depende do altar. Se não for um altar de alvenaria, se for de madeira, pode quebrar. E de repente, muito soco no púlpito, que seria o local onde você, na plataforma, ela pode correr o risco de desabar, irmãos. Tem gente que está pregando, acha que está nervoso, aí ele soca o altar, soca o púlpito, uma hora despenca tudo. Esse tempo atrás eu estava vendo um vídeo que correu muito na internet, o pregador que deu um murro no púlpito, o púlpito desmontou tudo, irmãos, mas desmontou tudo. Você imagina? Você acha que as pessoas vão parar para te ouvir depois que o púlpito foi desmontado? A pessoa vai falar, isso não está na direção de Deus, o púlpito caiu, o púlpito rachou. É um Uzias que foi tocar no altar e ficou leproso.
Bateu no púlpito, destruiu o púlpito. É isso aqui, ó. Não pule no púlpito e nem dê soco nele. Porque se a plataforma é fraca, corre o risco de desabar, danificar os móveis, derrubar os vasos e demais adornos. Então tome muito cuidado, porque senão destrói tudo. Cai o vaso de flor, cai o altar, desmonta o altar. Evite pular muito, irmãos. No nosso caso, nós não temos tantos problemas, mas temos muitos altares hoje que são plataformas, são de madeira. E isso corre um risco de desabar, de quebrar, ou de afundar, ou praticamente quebrar tudo ali. Não use palavras indecentes no púlpito ou qualquer lugar. Irmãos, é muito importante tomar cuidado com palavras. Não usar palavras indecentes. Pense muito naquilo que você vai falar. Eu já não gosto nem de adjetivos, falar muitos adjetivos, justamente para não gerar um desconforto. Quando você chama alguém de preguiçoso, você está adjetivando essa pessoa. Eu não gosto nem de usar essas palavras. Mas principalmente falar em assuntos, irmãos, palavras indecentes, palavras que não se pode usar. Tem algumas palavras no nosso português que não é um palavrão, mas para nós tem um significado negativo. Evite isso. Evite esse tipo de palavras que dê uma conotação de um outro significado que não é aquilo que você queira passar. Porque muitas vezes se torna uma palavra indecente para quem está te ouvindo. Então não use palavras indecentes no púlpito ou em qualquer lugar. Não fale contra autoridades no púlpito. Não fale contra as autoridades em nenhum lugar, pois as mesmas são constituídas por Deus e devem ser respeitadas. Nós devemos orar por essas autoridades, como diz 1 Timóteo 2, 1 ao 3. Nós devemos respeitar e obedecer às autoridades, Romanos 13, 1 a 7. Então, irmãos, no púlpito você não pode falar contra autoridade nenhuma. E também, irmãos, nós vamos falar também sobre isso, nem falar contra nenhuma outra denominação, outra igreja. Contra autoridades, porque ali você está para pregar a palavra e falar as verdades divinas. Uma outra coisa, 14, o 14º, não viva falando do cabelo das mulheres, das pinturas, das unhas. Eu estou falando porque eu estou ensinando os irmãos a pregar, mas numa mensagem não, a não ser que seja num culto de ensinamento, de doutrina, numa ceia fechado, só para os membros, que você queira corrigir alguma coisa, aí é o pastor, a liderança da igreja, mas num culto aberto, um culto para a família, numa cela, num ponto de pregação, não fale sobre cabelo, sobre pinturas, sobre unhas. Pregue a palavra de Deus e não de coisas que não edificam. Pregue a Cristo, porque pregue a Bíblia, pois se você fica falando da aparência física e não fala do amor de Cristo, pode espantar visitantes desejosos de encontrar a Cristo. Então, na pregação, aí você não pode falar. Eu estou falando isso para ensinar os irmãos maneira de vestir, de trajar, mas numa pregação você não vai ficar falando sobre esses assuntos, porque você tem que falar de Cristo, do amor de Cristo, e nós sabemos que tem muitas igrejas que confundem a pregação com costume e acabam pregando só costumes. 15º, não fale contra outra denominação no púlpito, pois causa má impressão nos ouvintes e cria rivalidades. O principal objetivo da mensagem é glorificar a Deus e não simplesmente criticar. Irmãos, eu não gosto nem que se fale nem na igreja, nem na internet, nem no YouTube. Hoje nós temos uma concorrência terrível, e pastores, autoridades falando contra outras igrejas, praticamente alguém falando contra o seu irmão. Eu sei que as igrejas, as denominações, muitas têm extremos, outros têm falta de alguma coisa, mas não se lava a roupa suja na frente de todo mundo. A internet é uma coisa aberta para todo mundo, você vai criticar uma igreja, critica um pastor, critica um líder, isso não faz parte de um cristão verdadeiro, porque toda vez que você critica alguém, você quer exaltar um ponto positivo seu. Então essas pessoas criticam as igrejas para exaltar a sua igreja, para exaltar a si mesmo. Então fuja disso, não deixe isso ser de uma forma ou outra pegar você. Não fale contra a denominação no púlpito. Procure apresentar a Cristo como única solução para todos os problemas, porque, como já dissemos antes, uma mensagem que não glorifique a Deus não serve de nada. Então procure sempre glorificar a Deus. 17, faça sempre um apelo para que as almas novas aceitem a Cristo como seu Salvador pessoal. Então o objetivo da mensagem, da pregação, é trazer as pessoas para perto de Cristo. Então faça um apelo,
Tem igrejas que não fazem apelo, mas tenho certeza que a pessoa ali se comoveu e já aceitou a Cristo no seu coração. Mas quando nós temos esta oportunidade, nós temos que fazer um apelo para que as almas aceitem a Cristo como seu Salvador pessoal. E 18º, e fechando o assunto, em cada uma das suas mensagens você deve procurar que o nome de Deus seja exaltado e não você. A mensagem está para exaltar ao Senhor. Procure pregar um só tema. Não faça uma salada de frutas, irmãos. Tem gente que quer falar um tema e fala um monte de coisa. Irmãos, aí é uma ansiedade do pregador de querer trazer muitos assuntos e ele acaba misturando tudo, virou uma salada de maionese. Se você estiver falando do amor, comece falando do amor, continue falando de amor e não misture o tema com o outro. E como prender a atenção dos ouvintes? Use sempre lindas ilustrações e lindos pensamentos, porque as ilustrações e pensamentos despertam muito a atenção de quem está ouvindo. Fale sempre coisas importantes e interessantes, do começo ao fim, e desta maneira conseguirá prender a atenção dos seus ouvintes e manter até o fim a pregação. Então, você vai trabalhar duas coisas importantes, que é a ilustração, e vai falar sempre de coisas importantes. Irmãos, e quando você usa a palavra de Deus, você está falando de coisas importantes. Depois você tem a parte de psicologia da pregação, que um bom pregador deve ter uma boa preparação psicológica para não cometer gafes. Isso acaba acontecendo, irmãos. Quem prega muito, fala muito, pode cometer uma gafe. Então tem que ficar muito centrado. Eu, por exemplo, conheço muitas partes bíblicas, mas se eu não tomar cuidado, eu cito uma coisa pensando em outra, porque isso acaba acontecendo na hora de uma mensagem. Então você tem que prender muito a sua atenção. Você citou um texto, de repente você pode citar um outro texto e usar o mesmo capítulo, e não é, mas não é que você não sabe. Muitas vezes você pode cometer uma gafe, então tem que tomar muito cuidado com essa questão de gafe. Numa reunião para juízes, não vá pregar. Não julgueis para que não sejais julgados, porque os juízes ficarão sem emprego, pois o seu ofício não é julgar, pois o ofício do juiz é julgar. Não fale cheio de alegria do inferno e cheio de tristeza do céu. Quem vai pregar do céu tem que pregar com alegria. Quem vai falar do inferno, com pesar. A Bíblia diz que Deus escolheu pregadores para edificar e para aperfeiçoar os santos, irmãos. E último, pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreende, exorte com toda a paciência e doutrina. Amém? Deus abençoe. Este é o assunto de hoje, como aprender a pregar. Este assunto está sendo gravado e você pode depois rever, assistir novamente, compreender mais este assunto. Mas você percebeu, irmãos, este é um assunto de suma importância para quem quer ser um bom pregador. Irmãos, eu oro a Deus pela sua vida, pela nossa vida, por aqueles que pregam, por aqueles que têm congregações, que têm cultos nos lares, que têm células, por aqueles que estão iniciando na palavra de Deus. É de suma importância você levar a sério tudo que foi falado hoje, irmãos. Isso justamente, tudo que foi falado hoje é para nos tirar do comodismo mesmo, porque tudo isso que eu faço, irmãos, é para que você se desperte, você que está em casa também, e entre no caminho certo que Deus tem para mim para a sua vida, porque se nós seguirmos tudo que nós falamos hoje, irmão, nós teremos grandes pregadores, grandes pregadoras, grandes homens e mulheres de Deus, pregando a palavra de Deus, esta palavra de forma correta, e sendo usado por Deus nessa geração. E aí vai, para terminar, e eu te convido a ficar em pé. Essa geração carece de grandes pregadores, porque, irmãos, são poucos que se atentam para esses princípios e esses ensinamentos. As pessoas querem pregar porque acham bonito, porque vê determinados pregadores no YouTube, vê o seu pregador que está há 40 anos, 30 anos pregando, que já leu a Bíblia, que já estudou, que já fez muito, e quer ser igual a ele, mas não quer passar pelos requisitos necessários para chegar até lá. Então, por que carece de muitos pregadores? Porque não se paga o preço necessário para se tornar um grande pregador. Amém, irmãos? Este ponto é fundamental. Abaixe a sua fronte. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse dia, por essa noite, por esse ensinamento.
por esta aula, por este projeto, por esta palestra, por tudo que falamos, ó Pai. Isto é fundamental para a vida do pregador, para aqueles que estão iniciando, para aqueles que têm vontade de iniciar neste ministério tão louvável, a qual tu tem para a sua igreja, para o seu povo. Obrigado por aqueles que estão em casa nos assistindo, nos ouvindo, por aqueles que aqui estão, Pai. Obrigado por tudo que foi comunicado nesta noite, no nome de Jesus. E você que está aí, vai aparecer aí na sua tela uma conta. Nós vamos agora orar pelas ofertas, nós vamos tirar as ofertas. Após a oferta, eu vou estar dando a bênção apostólica para você. Estenda a sua mão, feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, oramos e te agradecemos por aqueles que estarão ofertando, dizimando, por aqueles que estarão ofertando através de um Pix, da conta da igreja, de uma transferência, por aqueles que estarão, ó Deus, pagando os seus votos, o voto da construção, a sua oferta da construção, e todos os votos que fizeram diante de ti para ofertar na tua casa. Abençoe, não deixa faltar, que as janelas do céu, segundo Malaquias 3:10, estejam abertas sobre a vida e a casa dos seus filhos. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a luz e a consolação do seu Espírito Santo, seja sobre todos, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Irmãos, nós vamos tirar a oferta.